Aleluia! Cumprimente seu vizinho com bom dia. Vença hoje, vença amanhã e vença para sempre. Cumprimente seu outro vizinho com bom dia. Vença hoje, vença amanhã e vença para sempre. Aleluia! Diga ao seu vizinho, ninguém me ama como Jesus. Diga ao seu outro vizinho, ninguém me ama como Jesus. Isso é verdade? Diga para mais uma pessoa, ninguém me ama como Jesus. Aleluia! Vamos nos sentar na presença de Deus em nome de Jesus. Aleluia! É o momento da palavra de Deus. Vamos nos preparar. E vamos abrir rapidamente as nossas Bíblias. Será algo breve. Está com a sua Bíblia aí? Então vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. Vamos ler juntos. Você já achou? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Agora leia também o versículo 14, por favor. Preste atenção em algo. Os amigos do versículo 13 não são os mesmos amigos do versículo 14. Aleluia! Os amigos do versículo 13 não são os mesmos amigos do versículo 14. Agora, quem são esses amigos do versículo 13? Isso nos leva à mensagem de hoje, intitulada Amigos Indignos. Diga ao seu vizinho, amigo indigno. Diga mais uma vez, amigos indignos. Amigos indignos. Esses amigos aos quais Jesus Cristo se refere no versículo 13 não são os melhores amigos. Não são os corretos. Não são os bons. Não são os santos. Não são os perfeitos. Nem mesmo os justos. Porque ninguém é justo. O próprio Jesus disse, ninguém é bom a não ser Deus. Jesus Cristo não morreu pelos justos. Por quê? Porque os justos não precisam de um Salvador, mas sim os pecadores. Então, quem são esses amigos? Esses amigos são os ladrões, as prostitutas, os imperfeitos, os fraudadores, os vigaristas, os ignorantes, os amaldiçoados. Posso ir mais fundo? Somos nós os amigos indignos. Porque nenhum homem nasceu justo, somente Jesus Cristo. Diga ao seu vizinho, somos os amigos indignos. Porque nenhum homem nasceu justo, somente Jesus Cristo.
Nós somos os amigos indignos. Até o rei Davi deixou isso claro, com sua própria vida. No Salmo 51, verso 5. Ele disse, em pecado me concebeu minha mãe. O apóstolo Paulo também deixou isso claro sobre si mesmo. Em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Ele declarou, essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Perceba, dos quais eu sou o quê? Ele nunca disse eu era, ele disse eu sou. Observe isso. Ele nunca disse o quê? Ele nunca disse eu era, ele disse eu sou. A Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. E é por isso que Jesus Cristo morreu por todos e não por alguns. Diga para alguém, Jesus Cristo morreu por todos e não por alguns. A Bíblia diz, todos pecaram. Como? Resumidamente, Romanos 5, verso 12 e 19 dizem, por um só homem entrou o pecado no mundo, por um só homem que desobedeceu. Todos foram feitos pecadores. Quem é esse homem? Quem pecou? Foi Adão. Por causa do pecado de um só homem, todos nós fomos feitos pecadores. E esse pecado nos manteve em cativeiro, como escravos. Todos nós nos tornamos devedores, pecadores. E o pecado é uma dívida. Pecado é o quê? Uma dívida. D-I-V-I-D-A. Seja grande ou pequena, é uma dívida que está além da nossa capacidade de pagar. Não importa o tamanho. É uma dívida que ninguém pode quitar em toda a sua vida. Essa dívida, esse pecado, nos tornou impróprios para Deus. Nos tornou o quê? Impróprios para Deus. Mas, glória a Deus, Jesus veio. Jesus veio, o Cordeiro de Deus, para pagar o preço, a dívida que não era dele. Ele não foi forçado. Ele fez isso de livre vontade. Porque ele nos ama. E não porque nós o amamos. Nós, os amigos indignos. Ele fez isso não porque nós o amávamos, mas porque ele nos amou primeiro. Porque ele nos ama. E se pudermos avançar um pouco mais, você sabia que éramos inimigos de Deus até ele nos perdoar? Romanos capítulo 5, verso 10. Éramos inimigos de Deus, até que ele nos perdoou. Imagine alguém vindo para morrer por seus inimigos. Vindo morrer por aqueles que nunca o amaram. Vindo para morrer por aqueles que nunca o desejaram. Que tipo de amor é esse? Esse amor contradiz o senso comum. Ultrapassa a imaginação. É impensável. Não é normal. Vai além de tudo. Se me permitem perguntar, povo de Deus, quem merece que se morra por ele? Seria um inimigo? Fala comigo, fala comigo. Seria um inimigo? Um ladrão? Uma prostituta? Um fraudador? Pergunte ao seu vizinho, você morreria por mim? O que estão te respondendo? Pergunte ao seu vizinho, pergunte, por favor. Ok, pergunte ao seu vizinho, você me ama? Pergunte para ele, você me ama? O que estão respondendo? Agora pergunte, você morreria por mim?
O que estão dizendo? Não! Mas você diz que ama! Por favor, pergunte de novo. Você me ama? O que estão respondendo? Sim. Sim, diga sim. Agora pergunte, você morreria por mim? A Bíblia diz, em Romanos capítulo 5, verso 7, porque dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém ouse morrer. Que tipo de amor é esse? O mesmo problema é explicado em Provérbios 21, 18, que por providência divina, por arranjo divino, por ordem divina, foi predestinado que o ímpio será o resgate pelo justo e o transgressor pelo íntegro. Mas no caso de um exemplo sem paralelo da graça divina, Jesus Cristo, o justo, tornou-se o resgate por nós, os ímpios. Ouça bem, o homem é ímpio. Por isso é necessário nascer de novo. Jesus Cristo, o justo, tornou-se resgate pelos ímpios. Jesus Cristo inverteu a ordem, mudou o status quo. Agora se tornou o justo pelos injustos. Justo por você, justo por mim. Nós, os amigos indignos. Tornou-se o íntegro pelo transgressor. O digno pelo indigno. O perfeito pelos imperfeitos. Que tipo de amor é esse? Jesus tomou os nossos pecados e nos deu a sua justiça. Que tipo de amor é esse? A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, que Deus o fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Jesus tomou o nosso pecado, o nosso caso, e nos deu sua bênção. Ele foi realmente feito maldição por nós, como nosso substituto. Povo de Deus, nós merecíamos ser jogados no cativeiro e sofrer as consequências dos nossos pecados. Merecíamos ser punidos por nossos erros. Merecíamos ser zombados, açoitados, torturados, humilhados, demonizados. Mas tudo isso caiu sobre Jesus, apenas por mim e você. Quando foi a última vez que você disse, obrigado, Jesus, por morrer por mim? Hoje estamos dizendo a Deus, eu não tenho um carro. Se o Senhor não me der um carro, então o Senhor não fez nada por mim. Ele já pagou o preço supremo. Carro, carro, carro. Em troca de você e eu, nós perdemos, para que fôssemos libertos da escravidão do pecado do inferno. Jesus Cristo foi entregue para que nós pudéssemos ser libertos. Como? Através da morte. Derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Por que sangue? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, verso 22, que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Ele derramou o seu sangue. Ouça isso. Jesus Cristo não morreu uma morte natural. Sua morte foi sangrenta, foi dolorosa,
vergonhosa, uma morte amaldiçoada, miserável. O sangue que escorria de sua cabeça, que escorria de suas mãos e pés. Meu mentor disse que é a mercadoria mais preciosa da história da humanidade. Que sangue é esse? Sangue justo, sangue santo, sangue puro. Oh, Senhor Pai, eu te agradeço por morrer por mim. Obrigado, Jesus, por pagar o preço por mim. Obrigado por derramar o sangue na cruz do Calvário por mim. Somente por mim. Meu amigo indigno. Isso me lembra de Pilatos em Mateus 27, nos versículos 24 e 25. Pilatos disse: lavo as minhas mãos, pois eu sou inocente do sangue deste homem justo. Você entende agora o que dissemos? Nós, os amigos indignos? Leia o versículo 25. Nós dissemos que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Que coisa perigosa, veja só. Imagine isso, o sangue de Jesus é o sangue da vingança? Eles disseram que o sangue dele esteja sobre nós e nossos filhos. O sangue do homem é sangue de vingança. Mas o sangue de Jesus... Ah, graças a Deus. Oh, obrigado, Senhor. Graças a Deus. Porque o sangue de Jesus não é sangue de vingança, mas é sangue de perdão. Sangue de expiação. Sangue de redenção. O sangue de Jesus. Que o sangue dele esteja sobre nós, nossos filhos. Preste atenção. O sangue está sobre nós hoje. Devemos apenas agradecer a Deus, porque não é sangue de vingança. E eu amo que a Bíblia diz em Hebreus 12, 24. Ela diz que o sangue de Jesus Cristo é o sangue da aspersão, que fala das coisas melhores do que o sangue de Abel. Esse sangue hoje declara cura. Ele fala de libertação, de prosperidade, de paz. Por esse sangue, somos perdoados e nossos pecados são apagados. Por esse sangue, até o pior dos pecados pode ser perdoado. Você pode dizer obrigado, Jesus, por derramar o teu sangue por mim, teu amigo indigno. Obrigado, Senhor. Isso Ele fez por nós. E o que fizemos para Ele? A Bíblia diz que Ele foi pregado na cruz. Em João 19, 28 diz, Jesus disse, tenho sede. A Bíblia diz que lhe deram vinagre para beber. Eles pensaram que ele estava de sede, ou que queria saciar uma sede física humana. Mas eles não sabiam que Jesus estava dizendo, tenho sede por almas. Quando ele diz, tenho sede, não era de água ou bebida que ele estava falando, mas de almas. Da sua alma. Do seu coração. Ele diz, dá-me o seu coração, filho meu. Jesus está te chamando para mudar. E você está aqui ainda e não nasceu de novo? Está esperando o quê? Está esperando o quê? Ele não está te condenando. Lembre-se do que Jesus disse à mulher que foi pega em adultério em João 8:11. Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Ele não está te condenando. Ele não está nos condenando. Não importa o quão ruim você acha que é, ou quão pecador você se sinta, por causa do sangue dele. Até o pior dos pecados pode ser perdoado. E você não cometeu um pecado imperdoável. Por que não vir até Jesus? Se Deus pôde transformar Moisés, um assassino, em um libertador, Ele pode transformar você. Se Ele pôde transformar Saulo, um perseguidor da igreja, em Paulo, o apóstolo, Ele pode fazer o mesmo por você.
Se Deus pôde resgatar Raabe, a prostituta, da destruição, do que estamos falando? Esse mesmo Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele está dizendo, venha, venham a mim. Todos vocês, amigos indignos, venham a mim. Eu paguei o preço supremo. Não importa o quão sujo você acha que está. Venha como está. E eu farei de você o que quero que você seja. O que você precisa fazer? Apenas reconhecer que é um pecador, que precisa de perdão divino, que precisa da salvação dele. Arrependa-se dos seus pecados e venha a Jesus, porque o arrependimento é a nossa única esperança de receber a misericórdia de Deus. Jesus está com sede da sua alma. Ele quer você. E por esse sangue derramado, Ele te tornou apto para Deus. E o que mais falta? Nada mais, o caso está encerrado. Que Deus abençoe sua palavra em nossos corações, em nome de Jesus.